Nós vamos falar sobre um tema muito interessante e intrigante, que foi trazido para o Brasil pelo próprio Ryan Santos. Você vai para um baile funk no Rio de Janeiro. Cara, toda mulher tem uma tatuagem aqui, tem um dragão aqui, tem uma borboleta aqui, tem alguma coisa escrito aqui, outra coisa na linha do biquíni. Pai ausente. Mas eu, como gosto de fazer de maneira mais erudita, vou falar do espírito da borboleta na mulher moderna. A gente sabe que se tem um símbolo que atravessou séculos, impérios, religiões diferentes e sempre esteve colado no mesmo tipo de energia feminina, esse símbolo é o da borboleta. Eu fico imaginando, se você pega um livro japonês antigo do século XVII, ou um poema chinês daqueles bem velhos, ou mesmo a anotação de um monge grego, ou até o diário de uma dançarina europeia do século XIX, lá está ela, sempre ligada àquela vibe de leveza, sensualidade, instabilidade, essa vontade de voar para longe, impulsos, desejos que não param quietos. E o mais louco é que hoje a maioria das mulheres que tatuam a borboleta no corpo, onde quer que seja, não fazem ideia que aquele desenho fofo tem um peso histórico muito grande. Mas no fundo, esse peso histórico é sobre um tipo de alma feminina que não sossega, que não cria raízes profundas, que está sempre em movimento. O mundo grego fala disso, por exemplo. A borboleta tem um significado. A palavra borboleta significa psyche, que quer dizer tanto borboleta quanto alma. A alma em questão é aquela alma que voa rápido demais para ser capturada, que muda de direção do nada, que ama o voo pelo voo sem se importar com o destino. Para os gregos, representava a alma que odeia ser presa, que rejeita qualquer amarra. Por isso, tantas mulheres escolhem tatuar uma borboleta justo no momento que decidem renascer, trocar de página, entrar numa nova fase da vida sem depender de ninguém. A borboleta não é um bicho estável. Se você analisar ela, você vê que ela transforma, nasce, escapa e morre cedo. Tudo nela grita mudança e mudança constante, sem continuidade, sem raízes. Perfeito para capturar aquela mente feminina no meio do caos, cheia de impulsos na juventude. Se formos mais para a Ásia, no Japão, na era Edo, ficava ainda mais evidente. Tinha um grupo de mulheres conhecido como mulheres flutuantes, se não me engano. Existe uma expressão japonesa para isso, mas eu não me lembro agora. E o que elas marcavam na casa delas, onde elas trabalhavam, eram borboletas. Não era flor, não era fênix, era borboleta. Porque a borboleta simboliza exatamente o que representava essas mulheres. Uma beleza que não se fixa em lugar algum. Um corpo que não pertence a ninguém. Uma vida que passa de mão em mão, como faz a borboleta quando ela pousa nas flores, né? E um perfume que se vai ao vento. Eram livres de um jeito único, livres de laço de pertencimento, de instabilidade. Viviam para o momento, para o encanto, para a fantasia da noite. A borboleta virou o emblema dessa feminilidade que ninguém consegue amarrar. Ainda na Ásia, se olharmos para a China antiga, os textos taoístas, era bem parecido. A borboleta descrevia a mulher que vive de desejos, de troca de afeto, como quem sente o vento mudando de direção. Que sente tudo intensamente, mas nada com profundidade. Mas nada com forma profunda ou duradoura. Os poetas da época, eu lembro que zombavam disso, né? Eles chamavam essas mulheres de borboletas humanas. Não era um elogio, era uma crítica. Mas algumas mulheres, burras demais, não conseguiriam entender e achavam que estavam sendo elogiadas, né? Que é o que elas fazem quando colocam a tatuagem. Elas pensam que estão sendo elogiadas com aquela marca na pele. Para esses caras, não era só delicadeza, era volatilidade emocional, impulsividade sexual. A mulher que não cria raiz nem dentro de si mesma. A Europa vitoriana também tem um ótimo exemplo. Quem fazia tatuagem na Europa era marinheiro, era vagabundo, era assassino e prostitutas. Mulheres que trabalhavam no cabaré. Elas tatuavam na coxa, nas costas, no quadril. E os homens entendiam ao olhar para as mulheres daquela época que aquela mulher vivia do corpo, né? Que era uma alma presa. Você entende? Não era só um desenho bonitinho, era um sinal de estilo de vida. A mulher, a marca da mulher que encanta e desaparece. A marca da mulher que não se apega. Essa é o significado da tatuagem de borboleta na Europa vitoriana. A borboleta representava naquela época liberdade feminina, mas a liberdade de seduzir, não de construir. Hoje em dia, a psicologia moderna tem uma opinião bem parecida com isso. Toda vez que a mulher passa por uma ruptura grande na vida, um caos, um drama, algum trauma, ela sempre vai procurar uma tatuagem de borboleta. Aquele sentimento de ninguém me segura, agora eu vivo só pra mim, ele passa e escorre sobre a mulher e termina na tatuagem, magicamente. Não é porque ela leu sobre isso em algum livro, mas porque a gente atrai aquilo que a gente é. E as mulheres que vivem nessa instabilidade, nesse impulso, nessa mudança radical, nessa desconexão, nessa libertação de uma sensualidade que é delas, mas ao mesmo tempo elas querem dividir com alguém, elas acabam tatuando uma borboleta. Justamente na fase mais solta, mais impulsiva, mais caótica do feminino surge uma tatuagem de borboleta. É como se o corpo estivesse gritando, sai da casca, agora ninguém me pega, vivo pra mim, faço o que eu quero. É uma manifestação estética de uma mudança interna.
Mas geralmente não é sobre amadurecer de verdade, é mais sobre fugir da responsabilidade, de romper com o passado, de se definir pelo movimento constante da vida. E o mais doido é que isso é milenar. A borboleta sempre acompanha esse arquétipo da mulher em todas as culturas, sempre o mesmo significado. Vidas divididas em fases, entendeu? Que passam rápido. É sinistro você analisar o simbolismo em geral, por isso que o Jung dizia que se você entender o simbolismo, você entende sociedade, você entende o ser humano, o indivíduo. É muito interessante. Se você juntar isso tudo, a Grécia com a alma instável, o Japão com a mulher flutuante, a China com o volátil, a Europa com a sensualidade das europeias na época, a psicologia moderna ligando tudo à impulsividade. Se você juntar isso tudo, você percebe o padrão. A borboleta não é literalmente um símbolo de prostituição, mas sempre está no coração desse arquétipo da feminilidade que vive pro instante, para falta de vínculo, para busca constante daquela sensação passageira. Eu me recordo agora, que eu tinha uma colega que eu conversava com ela e um dia ela me disse também de fazer uma tatuagem e perguntou minha opinião. E ela falou da borboleta. Na época não tinha essa fala sobre borboleta, etc. Mas eu gostava de estudar simbolismo e arquétipos. Eu lembro que eu disse a ela a seguinte coisa. Eu disse, olha, estuda sobre o que significa borboleta profundamente, porque a borboleta significa liberdade, mas talvez não essa liberdade que você quer. Porque muita mulher tem uma coisa psicológica por trás da borboleta. O Ryan vai dizer que a tatuagem só acontece com o indivíduo quando ele está sob efeito demoníaco, possuído. Não sei se isso é verdade, não sei se marcar o corpo tem um pouco disso, mas se você aprender a ler símbolos, você vai entender que toda vez que a mulher faz uma tatuagem, magicamente ela sai um dia e volta uma tatuagem de borboleta, ela está tentando romper com o passado. Essa menina, lembro que me procurou e disse que queria fazer uma borboleta, porque a borboleta representava isso. E ela sentia que estava nessa fase. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos. Interessante, né? Você parar para ver como é que tudo se conecta. E Jung estava correto. Os arquétipos controlam e guiam o mundo. É muito interessante isso. Bem, acho que esse vídeo já tá bom até aqui. Eu tenho que sair, mas espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do canal Você Mais Inteligente. Meu nome é Gustavo Coelho. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo menos erudito, mais científico ou talvez mais popular sobre esse tema, que é um tema de foco no momento, né? A tatuagem de borboleta e etc. Bem, a propósito, eu escrevi um livro chamado Design Feminino, que é a maior obra sobre a natureza da mulher já escrita em língua portuguesa, superando figuras como o próprio Nessa Lita, com todo respeito a esse indivíduo, que a gente nunca viu o rosto, não sabe quem é, diferente de mim, ele não teve coragem de dar a cara, mas eu tenho.